Eu continuo estou cada vez mais intrigado, é melhor dizer. Eu teria duas perguntas, vou fazer de uma maneira muito rápida. A primeira, eu vou dar uma dilmada aqui e vou jogar para torná-la segunda. Então, vou começar pela segunda, que diz respeito exatamente em relação à educação. Você falou, eu achei maravilhoso, exatamente, é uma lenda de que você tem a reflexão e você tem a realidade, as coisas são descoladas. Isso não é real. Eu, como professor universitário, infelizmente, eu tive que viver isso e vi que o nosso grande problema é nós não produzirmos teóricos, nós produzimos metateóricos. A gente passa uma formação acadêmica inteira discutindo a teoria dos outros, ao invés de poder fazer teoria confrontando com a realidade, pesquisando de verdade. Mas aí tem uma questão que foi falada por você, que você disse, pegou o exemplo da Embrapa e disse, aqui tem um problema, vai lá e resolve. Você não é doutor? Então resolve esse problema. É assim que faz. Qual é o problema que, para mim, me angustia tanto? Talvez aí, dessa forma de pensar, está colocando para o Estado o papel de indutor da inovação por identificar problemas e obrigar, ou pelo menos indicar, estimular para que os intelectuais façam essa inovação, ou eles façam a solução do problema. Isso acaba criando um intelectual parasitário, que praticamente é o que a gente vê no Brasil. Nós temos intelectuais que são parasitas do Estado, são parasitas da sociedade. Eles não fazem teoria, fazem metoteoria. Essa é a primeira questão. Como é que a gente pode resolver esse problema? E aí, ligando agora com a segunda, que era a primeira antes, você havia falado a respeito do Milei. Você disse, olha, o Milei, ele avançou muito. O que trouxe para mim e me entregou é dizer, talvez o Milei esteja certo. O nosso problema é que lá eles têm canais para resolver isso. Nós não temos aqui. Então, o que seria? Fazer uma reforma da Constituição para permitir que o modelo Milei avance? Em síntese, talvez esse modelo seja certo, nós temos que estimular a inovação, mas a pergunta que fica é, como é que a gente faz isso no momento inicial sem que crie um estamento de intelectuais parasitários? São várias coisas aqui. Acho que, primeiro, essa dicotomia, ou é mercado, ou é privado, ou é Estado. Você pega a grande pesquisa na área de saúde, tem Estado e tem mercado. Você pega a vacina. Tinha uma agência do Estado, tem um gigante americano, que faz muita pesquisa em vacinas. Você tinha pesquisa que veio das universidades sobre o RNA mensageiro. Sabe como é que é? Não? Sim. E eventualmente, a dupla lá na Universidade da Pensilvânia, que é privada, desenvolveu, conseguiu. E algumas empresas que botaram aquilo de pé. A Moderna, e a Pfizer. Com a dupla lá, turcos que moram na Alemanha. Então não tem essa dicotomia. O Estado, ele cuida da pesquisa básica. E aí aponta em vários caminhos. O que vai dar certo ali, não sei. E o Estado induz mesmo. Fala assim, eu quero fazer pesquisa agora sobre câncer de pâncreas. Que agora está começando a avançar, aparentemente. Ele pega vários grupos. E aí você tem toda a política pública para fazer começa a fazer a governança desse processo, que é algo que a gente descuida no Brasil. Então você pega vários grupos, cada um recebe, você pega caminhos diferentes. Vou contar uma historinha curta aqui. Quando a vacina teve a Covid, o governo americano, foi março para abril de 2020, né? Botou ali, acho que o Congresso botou 18 bilhões de dólares, se não me falha a memória. E criaram uma espécie de uma PPP, algo próximo disso. Tinha um marroquino que liderava, o cara tem um QI 200, e ele tinha dinheiro, tem que fazer vacina. Tem que fazer vacina. Como é que ele fez? Ele pegou, tinham dezenas e dezenas de empresas tentando fazer vacina. Ele falou assim, eu vou financiar aqui alguns projetos. Eu quero projetos que sejam estratégias diferentes, porque eu não sei o caminho que vai dar certo. Eu não sei se vai ser com a RNA mensageiro, até que tradicional, não sei. Então eu quero empresas que estão fazendo estratégias diferentes, empresas que dependam muito do sucesso, que o sucesso seja muito importante para elas. Aí fez o desenho para a maioria, teve uma que falou assim, olha, mas eu não quero parceria com você não. Se der certo, você compra, porque eu não quero burocrata se metendo comigo. Tudo bem, flexibilidade. E aí, 3 deram certo. Tá? A Janssen, né? Da Moderna e a da Pfizer. É a biotech, a empresa alemã. Né? Então, essa interseção entre a ciência sendo desenvolvida, em geral, a ciência ela faz um avanço maior e o setor privado, né, e depois vai aperfeiçoando, que na internet. A internet surgiu porque você, né, acho que a história é essa, né? Queriam poder fazer processamento em paralelo, vários computadores em simultâneo, aí de repente a escola pode fazer comunicação, aí você tem inovação, aí de repente vem o setor privado e fala assim, opa, que bacana, aí dá no Google.
né? Mas com várias inovações sequenciais. E quem errou no caminho, e a rua errou no caminho, não conseguiu se modernizar, ficou para trás. Então, eu não vejo essa dicotomia. Agora, tem que cuidar da governança. Porque é fácil criar. Vamos ver o que foi a Fiocruz na pandemia no Brasil. Como é que você escolhe um caso? E, aliás, o nosso Estado brasileiro, ele é muito avesso à inovação. Porque a inovação traz consigo o risco inevitável do fracasso. Imagina ter que se explicar que você botou dinheiro no negócio, dinheiro público em alguma coisa e ela deu errada. Não é trivial. Eric, vamos lá, dá tempo para mais uma pergunta. Professor, saindo um pouco do teórico, né? A gente está num ano eleitoral e as pessoas querem mudança. Supondo que você fosse integrar a equipe econômica do próximo governo, seja lá se for Lula, direita, quem tiver aí, qual que teria que ser o primeiro passo na sua concepção? Olha, eu acho que o primeiro passo aqui está na política. O primeiro passo aqui está na política. E quando eu digo política, é a política com a arte da negociação e da construção de maiorias. As instituições estão muito fragmentadas no Brasil. Você não vai conseguir botar o orçamento em ordem com a maneira como o orçamento atualmente é gerido, com a maneira como o Congresso entra no orçamento, ou o Judiciário, ou os honorários, ou os bônus, ou o próprio Executivo, tá? Ou o próprio Executivo. Você vai ter que um pouco fazer o que o Fernando Henrique fez, sobretudo, que é reconstruir a governança da política orçamentária. Agora, você vai conseguir acabar com as emendas? Eu acho que não vai. Agora, você não pode chegar num acordo, por exemplo, em que o governo define junto com o Congresso qual é a política pública. Prioridades. Prioridade é educação para cidades assim, saúde para cidades assado, tem certo pacote de estradas. Você tem uma lista ali de indicadores, definições, projetos, né? E aí os deputados podem usar as suas emendas nos projetos que foram definidos. Não vai dar para financiar filme, tá? Não vai dar para financiar do jeito que foi. Não vai dar para ficar fazendo que dá show. Tá? Mas, né, muita gente não vai ficar feliz com a minha sugestão, mas isso é comum comigo. Mas assim, você podia ter, então, define os eixos. Quais são os eixos? Né? Energia, tem saneamento, transporte, área social, cria critérios. E aí o deputado pode falar, olha, eu quero aqui, eu conheço melhor aquela região do que você, que é um argumento legítimo que eles fazem. Eu conheço a região do interior do Piauí, essa região de Alagoas, região de São Paulo, melhor do que o Progresso Brasileiro. Eu acho que tem que ir para cá. Mas tem que estar casado com uma política pública que foi aprovada, né, com apoio do Executivo. Então, esse é um caminho. Como é que resolve a questão dos outros poderes? Do outro poder? No Brasil não acaba tendo mais de um, né? O adicional. Vai ser difícil. Mas ou vai ter esse diálogo, ou... Aí você tem razão, a crise vai ser grande. Mas isso é política. Segundo, acho que tem que transformar o foco da política pública, do gasto, do controle sobre o dinheiro, no resultado sobre o cidadão. Você devia acertar o protocolo da política pública. Primeiro, a política pública, se eu vou botar dinheiro em educação, eu quero saber quanto vai melhorar o aprendizado dos alunos. Eu vou medir assim, e eu quero esse melhorar. Não é meta, se é aquela meta vaga que ninguém cumpre depois direito. Não, eu quero indicador de aprendizado das crianças. Tá? Saneamento. Não estou preocupado se é público ou privado. Pode funcionar mais privado, com uma boa agência reguladora, pode funcionar público, se tiver uma boa governança e gestão pública. Acho mais difícil. A gente já fracassou muito nesse lado. Mas digamos, né? Agora, vai ter meta de qualidade de água. E saneamento é mais tranquilo. Alagoas fez isso. Fez uma concessão, fizeram metas muito detalhadas para garantir a qualidade e o fornecimento de água. E tem pesquisa com microdados que nas cidades que fizeram concessão, a qualidade da água melhora. As crianças ficam melhor, tem menos morbidade infantil. Olha só. Né? Então, assim, essa pesquisa está pronta há muitos anos, várias dessas pesquisas. Tem para o Brasil? Tem. Tem para a Argentina? Tem. Agora, se você descuidar do desenho, da governança, o desenho como é que vai funcionar, aí você está contratando fracasso. Não é ser público ou privado. A política está bem desenhada, com a melhor técnica possível. Eu já fiz várias cirurgias na minha vida, infelizmente. Né? Eu quero ter a técnica mais recente. Você vai atrás dos melhores médicos. Né? Você não quero um médico com a técnica dos anos 60.
né? Não quero, né? Não quero. Assim, e a técnica vai mudando. Isso vale para a saúde, medicina, isso vale para a produção de navio, né? Para o agronegócio. Pega as empresas do agro, quanto eles investem em inovação. Sim, claro. E quem não investe fica para trás.